Olá, sou Pedro Rezende, da área da comunicação do 23º Conselho Regional Espírita de Minas Gerais. O vídeo que você vai assistir agora é parte do 9º CONICE, Congresso de Iniciação Científica, que aconteceu no dia 21 de agosto de 2022. Para facilitar, criamos uma playlist nesse canal onde você vai encontrar todos os vídeos, no total de 21 vídeos. Eles vão ser postados do dia 10 de setembro até 30 de setembro e serão encontrados na playlist aqui em cima no card, bem como também na descrição do vídeo, junto com as informações do vídeo que você está prestes a assistir. Antes do vídeo começar, quero saber uma coisa. Você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Então se inscreve, ativa o sininho para que o YouTube entregue mais conteúdo como esse para você. Você pode também ajudar compartilhando esse conteúdo com outras pessoas que gostem do mesmo assunto e pedindo para que elas também façam inscrição. Não esqueça aquele joinha que indica que você está gostando do conteúdo e o YouTube pode te mostrar mais conteúdo como esse. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Convidamos Evaldo Santana, da Fraternidade Espírita Cristã, em Divinópolis, Minas Gerais, e Daniel Bonotto Gonçalves, do Centro Espírita Tudo por Jesus, em São João del Rei, Minas Gerais, para apresentarem, em nome do grupo que elaborou a pesquisa sobre o artigo, a análise sobre a realização do Evangelho no Lar no Movimento Espírita Mineiro. Boa tarde, queridos amigos do movimento, boa tarde para todas, boa tarde para todos. Inicialmente, nós queremos agradecer pela oportunidade de podermos participar desse importante evento, compartilhando junto a todos vocês as nossas experiências no campo da pesquisa. Então, desde já, é uma alegria muito grande a gente estar mais essa edição aí do CONICE, né? E vamos falar da nossa proposta, então. A nossa proposta de investigação, ela se refere à realização do Evangelho no Lar do movimento espírita mineiro. E nós temos como autores, nós temos o Carlos Gomes, a Cristiane Braz, o Daniel Bonotto, que está comigo aqui nessa apresentação. Seja bem-vindo também, Daniel. Eu, Evaldo Santana, Genoveva Martins também, Giane Rodrigues e o Vladas Júnior. E essa pesquisa, essa proposta que nós vamos apresentar para vocês aqui, ela esteve sob a responsabilidade da área do atendimento espiritual do COFEM. Vamos passar, então, para a próxima. Bom, o objetivo principal dessa proposta ele esteve centrado no sentido de promover uma análise sobre a realização do Evangelho no Lar no estado de Minas Gerais. E ela se fez orientada pelos objetivos específicos, por exemplo, quem participa dessa prática, com qual frequência eles realizam ela, qual formato adotado, em que horários e dias da semana ela acontece, quais livros são utilizados na realização dessa prática e quais os benefícios conseguem obter a partir da prática do Evangelho no Lar. Pode passar, Daniel. Antes de qualquer coisa, a nossa pesquisa ela atendeu a um seguinte planejamento, uma seguinte organização, né? O passo a passo está todo no cronograma, mas tudo começou no dia 28 de setembro. Tudo começou em setembro de 2021, quando, então, o 23º CRE ele apresentou ao público uma análise do Evangelho no Lar, abrangendo a região do CRE-Sul. Exatamente em outubro, no dia 22, aconteceu, então, a primeira reunião para o levantamento da proposta, porém, a proposta agora de uma forma mais ampliada. E essa primeira reunião, ela aconteceu junto à coordenadora estadual, que é a Genoveva, a coordenadora da área do atendimento espiritual, e o 23º CRE. E daí para frente, nós podemos entender que a proposta ela foi ganhando corpo, foi ganhando gradativamente a sua efetivação, né? A próxima. Então, nós vamos analisando
que foram, no total, aproximado de 9 meses de trabalho, entre o início até esse momento que nós estamos aqui agora. Foram inúmeras reuniões, datas também que envolveram a adequação do questionário, a aprovação do COFENG, porque foi apresentada a proposta para que ela fosse submetida à apreciação desse órgão, né? A aplicação do formulário, a compilação dos resultados também, e a apresentação dessa proposta no COFENG. A próxima, por favor. Então, aí, de acordo com esse cronograma, né, foi feito também a apresentação dessa pesquisa no Conselho Federativo Nacional. A FEB teve acesso a toda essa proposta de investigação. Logo após, houve, então, a construção do artigo, a sua submissão, e hoje nós estamos aqui, nessa data, né, fazendo a apresentação desse instrumento. Vamos agora falar um pouco da metodologia, né? Bom, o método utilizado foi o método Survey. A nossa pesquisa, ela é de natureza descritiva e ela demonstra de uma forma muito clara para todos nós a percepção e a opinião dos participantes sobre as diferentes características sobre a realização dessa ferramenta, que no nosso caso é o Evangelho no Lar. Como que ela varia nas suas nuances, na sua estrutura de realização. É importante a gente colocar também que o compartilhamento desse formulário ele foi direcionado para o público espírita. Inicialmente, nós trabalhamos a proposta através de grupo de WhatsApp, ou seja, através de uma rede de contatos, né, envolvendo ali na sua abrangência toda a extensão do estado de Minas Gerais. A próxima, Daniel. E o instrumento utilizado para colher esses dados, então, foi um questionário. Nós elaboramos esse questionário, né, e conforme foi mostrado no cronograma, ele foi ajustado para ter mais clareza, para realmente atender, né, os nossos objetivos através de cada questão objetiva e através de cada questão aberta. Então, foi elaborado um questionário, que será apresentado nos seus detalhes pelo Daniel, né? E, então, esse instrumento, ele foi possível para nós promover e levantar a coleta de dados. E essa coleta de dados, contendo questões abertas e objetivas, nós tivemos, no total, a participação de 2.515 respostas. É importante a gente destacar que isso nos surpreendeu muito, né, pelo tempo que ela foi compartilhada e pela adesão das pessoas, porque foi um excelente número de pessoas que, na verdade, abraçaram a proposta e deram ali a sua colaboração nas respostas desse instrumento que nós utilizamos. E nesse primeiro quadro que está sendo mostrado aí, nós estamos vendo, então, as nossas regionais, como que elas funcionam. O que seriam essas regionais? Elas são áreas que nós adotamos como forma de melhor dividir e organizar os nossos trabalhos no território mineiro. O tamanho, né, a extensão que é Minas, então nós trabalhamos dividido em regionais, sendo que cada regional ela é composta pelas várias cidades próximas. E dessa forma elas são ali subsidiadas pelos seus CREs, pelas suas AMES, que são formadas pelas casas espíritas próximas ali da região. Então, nesse sentido, vejamos bem pelo quadro. Na regional Centro-Norte, nós tivemos ali o maior número de participantes e respondentes. Tivemos 1.112. Já na regional Leste, nós tivemos o número de 315, na Sul, 330, na regional Triângulo, 395, e na regional da Zona da Mata, 363, totalizando, então, o número de cidades mineiras, que, na verdade, as participantes foram de 205 cidades, né? Muitas cidades aderiram aí. Então, 205 cidades participantes, com o total de 2.515 respondentes. Pode passar para o próximo. E nesse nono quadro, meus amigos e amigas, nesse quadro 2, nós temos aí o detalhamento do total de respostas por cada Conselho Regional Espírita. Podemos observar aí que o 10º CRE, no caso, né, depois das análises feitas, o 10º CRE de Belo Horizonte, ele foi o CRE, ou seja, foi o conselho ou a região que obteve o maior número de respostas. Tivemos no CRE da Centro-Norte, aí, né, no Conselho Regional 10º, 561 participantes. Logo após, então, seguido pelo 7º CRE da cidade de Juiz de Fora, com 213 participantes. Lembrando aqui, né, que a pesquisa que nós estamos apresentando, ela poderá ser do conhecimento público em todos os detalhes que nós estamos apresentando aqui, né, e os interessados podem também buscar esses dados aí que já se encontra postado no site da União Espírita Mineira.
Então, a análise dos resultados que segue agora fica na responsabilidade do nosso querido colaborador também da área do atendimento espiritual, o Daniel Bonotto. Fique à vontade, Daniel. Muito obrigado, Evaldo. Obrigado, queridos amigos da organização desse evento. É um prazer estar aqui. E também aos colegas que dividimos autoria nesse trabalho. Boa tarde a todas e a todos. Vamos continuando aqui a conversa, né, desses resultados, dessa pesquisa que representou um grande público de respondentes. A primeira pergunta do questionário que foi respondida, né, foi se na sua residência é realizado o Evangelho no Lar. Nós tivemos aí nessa figura 1 as respostas, né, a compilação de respostas, mostrando que responderam sim 87,5% dos entrevistados, representando aí uma grande parcela do público espírita que, de fato, realiza essa importante prática. Na figura 2, está mostrando o resultado da segunda pergunta do questionário, quando se perguntou como é realizado esse Evangelho no Lar. E aí nós tivemos uma resposta consideravelmente grande com relação à forma presencial. Então, a maior parte, 83,6%, afirmaram que o realizam presencialmente, mas também frações aí das pessoas respondentes, de 6,4%, responderam que realizam de forma online e alguns responderam que realizam de forma híbrida, também 6,4%. Mostrando que as tecnologias que precisamos de utilizar durante a pandemia se integraram ao nosso cotidiano e continuam sendo usadas agora, inclusive no Evangelho no Lar. Posteriormente, perguntamos aos entrevistados em que dias da semana é realizado o Evangelho no Lar. E essa pergunta é interessante até no âmbito do planejamento de ações, de atividades na doutrina espírita, que não concorram com essa atividade, né, de Evangelho no Lar, frequente nos lares dos espíritas. E tivemos a resposta majoritária, 41,3%, das famílias que realizam a ação no domingo. E esse número vai caindo de forma interessante, né? Começa alto no início da semana e vai caindo a frequência ao passar dos dias. Na segunda-feira, 24,6%, depois na terça-feira, 16,8%, e assim por diante. Então, nós vamos ter o sábado, o dia de menor frequência na realização do Evangelho no Lar, nas famílias espíritas. Posteriormente, foi perguntado em qual período é realizado o Evangelho no Lar, em qual período do dia. E a grande maioria dos respondentes diz que à noite. Se realizam à noite ou na parte da manhã, em 94,5% das vezes, sendo à tarde o período de menor frequência. Próxima pergunta que foi realizada no questionário foi se é realizada uma prece inicial e uma prece final nesse culto do Evangelho no Lar. Então, foi uma pergunta sobre o método, o formato, né, de como se realiza. E a grande parte, 96,4%, dos entrevistados responderam que sim, é realizada uma prece no início e uma prece final. Pouquíssimas respondentes disseram que não, 0,5%, e 1,5%, 1,6% que só fazem prece final ou inicial. A figura 7 aqui vai mostrar os resultados relacionados à pergunta se, nessa prática do Evangelho no Lar, você adota a fluidificação das águas.
e 80,7% dos entrevistados respondem que sim, frequentemente adotam a fluidificação das águas. Uma parcela menor, 12,6%, diz que às vezes, e uma parcela menor ainda afirma que não faz uso dessa prática. Na figura 8, nós vamos ter a análise da pergunta: normalmente, qual o tempo de duração do Evangelho no lar você realiza? E aí nós vamos ter aí a maior parte, 56,7% dos respondentes, dizendo que o Evangelho no lar dura de 20 a 30 minutos. Nós vamos ter aí uma pequena fração que não conta essa duração, e uma outra fração menor que diz de 30 a 60 minutos, ou menos de 20 minutos. Posteriormente, foi perguntado qual é a frequência que se realiza o Evangelho no lar, sendo a resposta, grande parte, o faz uma vez por semana, 86,7%. Uma pequena fração aí de 5,1% realiza essa atividade 2 vezes por semana, 1,8%, 3 vezes por semana e 6,4%, mais de 3 vezes por semana. Na figura 10, nós analisamos o resultado da seguinte pergunta: na realização do Evangelho no lar, é feita a leitura de uma mensagem de um livro espírita? E grande parte dos respondentes, 90,7%, disseram que sim. Uma pequena fração de menos de 5% disse eventualmente não, ou é feita a leitura, mas não de um livro espírita. Depois, se quis avaliar quais livros eram utilizados durante essa prática. E a maior parte dos entrevistados respondeu que 40%, essa maior parte, 40%, a grande parte, na verdade, dos entrevistados, 40%, respondem que utilizam o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o livro aí que foi mais utilizado pelos respondentes foi esse, mas depois também as obras, como Pão Nosso, o Livro dos Espíritos. E as obras da coleção Fonte Viva, que somadas compõem aí 22% dos respondentes que as utilizam. E em menor parcela, uma parcela pequena, aí, em torno de 5% ou menos, outros livros foram citados, como Jesus no Lar, a Palavra de Vida Eterna, a própria Bíblia, a realização do Evangelho no Lar. No quadro 4, se investigou acerca dos propósitos que levam as pessoas a realizar o Evangelho no lar, qual objetivo se almeja alcançar. E essas categorias de respostas, as respostas foram elencadas em categorias próximas, foram as mais frequentes: paz e busca pela harmonia no ambiente doméstico, o desejo de automelhoria, reforma íntima, a sintonia e conexão com os bons espíritos, o aprendizado acerca da realidade espiritual, a aquisição de conhecimento espírita, a comunhão e melhor diálogo no lar, e a forma de se dedicar à espiritualidade e se ligar a Deus. Finalmente, na figura 12, foi-se utilizado aí uma metodologia de chuva de palavras para retratar as respostas a perguntas sobre que dificuldades são encontradas ao longo da realização do culto ao Evangelho no lar. E nessa metodologia, nessa figura, é possível observar que as maiores palavras, as palavras de maior grafia, de maior fonte, elas representam aquelas que foram mais incidentes. E as pequenas, as de menor fonte, as que foram menos respondidas, tiveram menos frequência nas respostas. E uma boa notícia aqui, que a maior parte
diz que não há nenhuma dificuldade na realização dessa prática. Mas também tivemos várias palavras importantes aqui representando as brigas, a falta de disciplina, a preguiça, o comodismo, a falta de vontade, problemas com comprometimento, o tempo, a responsabilidade, né? Ou a falta dela, e as desculpas, para exemplificar. Isso é importante para diagnosticar o que nos impede de realizar essa prática tão importante. Então, essas foram as perguntas que eu já acabei relatando aqui dos slides. Eu queria agradecer a todos e a todas, em especial a União Espírita Mineira, por apoiar essa pesquisa. Muito obrigado. Agradecemos ao Evaldo Santana e ao Daniel Bonotto pela apresentação.